aqui ou falem no microfone, não escrevam que eu vou usar outra tela, não vou enxergar, tá ok? Então vamos lá. Então, para a aula de hoje eu estava preparando a gente começar, como na aula passada a gente estudou oscilações, né? Oscilações livres, né? Como eu tinha falado para vocês, hoje a gente vai estudar um pouco as oscilações forçadas, né? E antes um pouquinho de começar as oscilações forçadas, eu queria falar um pouquinho sobre o que é o espaço de fase em mecânica clássica, né? Mas basicamente a estrutura da aula de hoje é essa daqui, né? Eu vou definir espaço de fase e vou mostrar como é que é o espaço de fase para um oscilador harmônico unidimensional, que a gente viu na aula passada. Vou introduzir o conceito de oscilador amortecido, né? Eu vou introduzir uma força de amortecimento, né? Que é dissipativa da energia mecânica, né? E eu vou mostrar para vocês quais são as soluções gerais possíveis quando eu tenho oscilador amortecido, quando a força de amortecimento é proporcional com a velocidade. Né? Então, antes de entrar no amortecimento, eu queria discutir com vocês a questão da definição de algo novo, que vocês talvez não conheçam, que é o conceito de espaço de fase, né? Quando a gente resolveu as equações de movimento, né, para as partículas, por exemplo, na aula passada do oscilador harmônico, né, a gente consegue obter a equação horária para as posições, automaticamente fazendo a derivada primeiro do tempo, a gente consegue obter a informação da velocidade como função do tempo, dadas as condições iniciais, né, x0, a velocidade inicial e a posição inicial, né, e um tempo igual a zero. Né. Dadas as condições iniciais e a expressão da força resultante, a princípio a gente consegue resolver as equações de movimento e a velocidade como função do tempo. Tá? O espaço de fase é um espaço, ou seja, é um espaço que não é o espaço comum nosso, né, das coordenadas, como as coordenadas cartesianas, é o espaço da posição versus velocidade. Então, ao invés de fazer gráficos de posição versus tempo e velocidade versus tempo, a gente vai fazer gráficos de velocidade versus posição, tá? Porque enquanto o tempo vai passando, a gente conhece essas duas quantidades, né? Então, eu posso estudar um gráfico assim, né, uma representação do movimento da partícula nesse tipo de gráfico, né, velocidade versus tempo. A gente tem uma condição inicial que é um ponto nesse plano aqui do espaço de fase unidimensional, né? E enquanto o tempo vai passando, a trajetória da partícula vai sendo realizada neste espaço, né? Aqui não é a trajetória real da partícula, é a trajetória da partícula nesse espaço, né? De velocidade versus posição. Então, o caminho aqui que a partícula realiza no plano x ponto versus x é chamado caminho de fase, certo? É basicamente a dinâmica da partícula enquanto o tempo está passando. Aqui, então, eu mapeio as velocidades como função da posição da partícula, né? Enquanto ela vai se movimentando, dada a condição inicial x0, v0. Né? Então, esses dois pontos, esses dois caras aqui, né, o x e o x-ponto, como função do tempo, são pontos, né, corresponde a pontos aqui no meu caminho de fase. Né? Uma partícula que tem uma determinada condição de inicial, né, ela vai ter um determinado caminho de fase, que é o acompanhamento histórico, né, da evolução temporal do sistema, né, para aquelas condições iniciais. Se eu tiver mais conjuntos, né, outros valores para as condições iniciais, eu vou ter, claro, caminhos de fase distintas, né, seja o mesmo problema físico, mas com diferentes condições iniciais, eu vou ter diferentes caminhos de fase. Esse conjunto dos diferentes caminhos de fase, né, todos os possíveis, né, para uma determinada partícula no campo de força que a gente conhece, que depende da posição, né, constitui o que a gente chama de diagrama de fase. Né? Então, um diagrama de fase em mecânica clássica nada mais é que o conjunto dos caminhos de fase no plano velocidade versus posição. Na verdade, é um plano, no caso, unidimensional, né? Na verdade, esse espaço, no caso tridimensional, né? O espaço de fase é um espaço hexadimensional, né? Eu tenho 3 coordenadas espaciais e 3 componentes da velocidade. Né? Isso, no caso geral, vai dar 6 quantidades que eu tenho que enunciar para um caminho de fase no espaço de fase. Né? Mas aqui, no caso unidimensional, o conjunto dos caminhos de fase no plano aqui de fase
a gente chama de diagrama de fase. Tá? Isso vale para qualquer tipo de partícula em que eu conheço os campos de força e as condições iniciais. Né? Eu vou analisar o caminho de fase e os diagramas de fase especificamente para o oscilador harmônico que a gente viu na aula passada. Né? No caso do oscilador harmônico, a gente resolveu na aula passada a equação de movimento, né? A gente mostrou que ela é periódica, tem dois parâmetros, que é a amplitude e a constante de fase. Frequência angular do movimento está aqui, né? Se a gente derivar temporalmente, a gente fez isso na aula passada, eu consigo obter a velocidade também como função do tempo. A gente tem, são periódicas, né, a posição e a velocidade. No caso do oscilador harmônico livre, né, que a gente mostrou na aula passada, sem amortecimento. Aqui eu posso passar a amplitude para o lado esquerdo dessas duas equações da posição e da velocidade, né, e elevar ao quadrado. Então eu vou ter também essas relações, né, a x sobre a ao quadrado está relacionado com o seno quadrado da fase, e x ponto velocidade sobre a ômega zero ao quadrado está relacionado com o cosseno da fase, cosseno quadrado da fase. Né? Se eu somar aqui, como os argumentos do seno e cosseno são iguais, né, isso vai dar 1 na soma no lado direito, e aqui no lado esquerdo eu vou ter a soma dessas quantidades, que é basicamente isso que está nesse quadradinho aqui. Né? O que eu tenho aqui, se vocês olharem, né, relativo a um plano que é x ponto versus x, né? Conseguem ver que eu obtive aqui uma equação da elipse, né? Eu tenho x quadrado. Ela tem as variáveis, né? A variável independente, a variável dependente, ambas quadráticas, né? E embaixo eu tenho constantes, né? Isso igual a 1. Isso aqui é tipicamente a equação de uma elipse, né? Uma elipse em que espaço? No espaço de fase, no espaço x ponto versus x. Se eu tivesse no espaço normal, o x ponto aqui está fazendo o papel do y, né? Se eu tivesse no espaço de coordenadas cartesianas xy, né? O x ponto aqui está fazendo o papel do y quadrado e eu teria uma elipse no espaço usual, né? Aqui eu tenho uma elipse no espaço de fase, certo? E, inclusive, eu conheço os semi-eixos da elipse, né? Um dos semi-eixos é a quadrado, que tem a ver com a amplitude do movimento, né? E o outro semi-eixo dessa elipse, né? Tem a ver com o produto, né? A amplitude versus a frequência. Então, para o oscilador harmônico simples, né? Sem amortecimento e sem forças externas, né? Os caminhos de fase dos osciladores simples são elipses no espaço de fase. Tá? Então, a gente tem conjunto de elipses, né? E vocês vejam bem, para cada amplitude, para cada frequência de movimento, ou seja, dadas diferentes condições iniciais, eu vou ter um conjunto de elipses. Né? Eu posso até escrever aqui os semi-eixos das elipses no espaço de fase, né? Em termos da energia mecânica. Na aula passada, a gente mostrou que para o oscilador harmônico unidimensional, né, a energia mecânica é uma constante do movimento, claro, né? Força conservativa, o U não depende de T, né, explicitamente. Isso a gente obteve que vale 1/2 de K a quadrado, onde A é a amplitude, né? Com isso eu consigo reescrever o A quadrado em termos da energia, né? Então eu fiz aqui a continha, né? Se a energia mecânica é 1/2 de K/A2, eu posso escrever A2 em termos de 2E sobre K, que é um dos semi-eixos aqui da elipse, né? E o outro semi-eixo tem a ver com A2 ômega zero quadrado. Lembrando que a frequência angular ao quadrado é K sobre M, né? Então, se eu fizer isso, eu consigo mostrar que o segundo semi-eixo está associado com duas vezes o valor da energia mecânica dividido pela massa. Então, eu posso escrever aqui, tá? Só a transposição, né? Daquela equação em termos da energia mecânica, né? Eu consigo ver que, dada a condição inicial, que vai dar o valor da energia mecânica que vai ser conservada, né? Eu tenho elipses no espaço de fase para o oscilador. Então, aqui eu estou representando para vocês um conjunto de elipses, né? X ponto versus X, velocidade versus X para osciladores harmônicos, né? Cada uma dessas elipses aqui, lembrando que o ponto de equilíbrio nosso na origem, né? Então, em X igual a 0, eu tenho o ponto de equilíbrio, né? Aqui eu desenhei, fiz uma representação de 3 elipses que correspondem a 3 valores diferentes, né, para a energia mecânica, que são determinadas pelas condições iniciais, né? Só que tem um detalhe, tá? Aqui, quando eu tenho curvas no espaço de fase, para eu entender o movimento da partícula, eu estou colocando setinhas aqui, tá?
Eu vou pegar essa elipse mais externa aqui para entender o que eu consigo obter qualitativamente do movimento da partícula só olhando a seta aqui e a forma da elipse, tá? Então, dessa elipse mais externa, por exemplo, né? Lembra que eu vou fazer casos particulares. Por exemplo, aqui quando eu estou na origem, né? Quando eu estou na origem, aqui neste caso, a condição inicial é tal que na origem x igual a zero, a velocidade da partícula, inclusive, é máxima, né? Quando a partícula está passando pela origem, no oscilador harmônico, a velocidade da partícula é máxima, isso a gente viu na aula passada, né? Então, em x igual a zero, obviamente, eu tenho que ter o máximo da velocidade, né? Depois, quando eu vou me afastando da origem para a direita, né? Movimentando para a direita da origem, claro, a velocidade vai diminuindo, lembra que eu estou com um oscilador harmônico, né? Eu vou desacelerando até chegar na amplitude, né? Tá aqui o desenho, representação do movimento do bloquinho em oscilação harmônica, né? Quando eu chego neste ponto aqui, que é um ponto de retorno, onde a velocidade é nula, né? O x ponto é nulo, eu cheguei na amplitude do movimento, na direita, né? O mais A, e eu vou começar a voltar, né? Aqui no movimento entre a origem e o ponto de retorno, claro, os valores da velocidade, né? O sinal da velocidade é positivo, né? Porque eu estou andando para a direita, andar para a direita, sinal da velocidade é positivo. Depois que eu passei do ponto de retorno, ou seja, o tempo passou após o ponto de retorno, a partícula vai retornar, né? Retornar para o ponto de equilíbrio, né? Com isso, nesse movimento, ela vai indo para a esquerda, né? E aqui está correto, se ela está andando para a esquerda, a velocidade tem sinal negativo, né? Contrário ao x positivo, beleza? Chegamos de novo no valor de maior velocidade, né? Quando passa de novo pela origem. Depois ela vai andar para a esquerda, né? Mas desacelerando de novo, né? Aqui eu tenho o máximo da velocidade. Andando para a esquerda, vou desacelerar de novo. Chego no novo ponto de retorno, né? Que é a amplitude à esquerda da origem, ao menos A, né? E depois volto de novo para o ponto a origem, onde a velocidade é máxima. Então, eu cubro todo o movimento oscilatório em um período do movimento do oscilador harmônico simples nessa representação no espaço de fase, né? Uma elipse no espaço de fase dá todo o movimento da partícula dentro da região permitida, né, na mecânica clássica, né? As setas aqui são necessárias quando eu for desenhar os diagramas de fase, tá? Porque aí eu consigo entender para onde, para que direção a partícula está se movimentando, né? E o sinal da velocidade vai me dar a ideia, né, de que direção no eixo do X a partícula tá se movimentando. Como para cada condição inicial eu tenho uma elipse diferente, né? Para cada condição inicial a gente vai ter uma elipse com um semi-eixo menor e maior diferente, né? A gente não vai ter nunca cruzamento dos caminhos de fase para as elipses, né? Todas as elipses, nenhuma delas se toca, tá? Isso também pode ser interpretado a não intersecção das elipses devido às diferentes condições iniciais, né? É que a solução do movimento, dadas as condições iniciais, é única, né? Quando a gente resolve a equação de movimento, né? A gente resolve a equação geral, a solução geral, e depois determina pelas condições iniciais a solução única, né? Usando as duas condições de início, né? Para a posição e para a velocidade. Então, como as soluções para o movimento, dada as condições iniciais, são únicas, eu não tenho como ter cruzamento dos caminhos de fase, ou seja, das elipses, porque senão isso corresponderia a dois movimentos, começando com condições iniciais diferentes, né, dando o mesmo tipo de movimento, né, ou seja, a mesma velocidade, a mesma posição. Então, aqui eu fiz a conta da equação da velocidade versus posição no caso do oscilador harmônico, né. Só vou mostrar que realmente a velocidade versus posição me cobre elipses no plano x ponto versus x. Isso é só para resumir a questão do uso do oscilador harmônico simples para motivar algo importante em mecânica clássica, que é a análise do movimento via espaço de fase. Por que a análise do espaço de fase é importante aqui, né? Porque, em geral, vai ter casos onde eu não consigo resolver
a equação de movimento. Ou ela é muito complicada, que só possa ser resolvida numericamente, né? Mas eu posso trabalhar de maneira que a segunda lei é difícil de resolver, a equação de movimento, mas pode ser que o espaço de fase seja simples de ser interpretado, né? Até a gente vai ver mais adiante as representações do espaço de fase para o oscilador amortecido, né? Eu consigo entender o que vai acontecer com o movimento do oscilador amortecido ou forçado, né? Analisando o espaço de fase, que aí eu consigo ver qualitativamente como é que é o movimento, né? Ao invés de tentar resolver, e aí a solução é só numérica, basicamente é numérica, né? Das equações de movimento, é mais complicado. Então a ideia do conceito de espaço de fase é entender qualitativamente o movimento da partícula sem a necessidade de necessariamente obter a equação horária do movimento a partir da solução da segunda lei de Newton. Aí sim eu vou ver o assunto específico da aula de hoje, que é a questão do amortecimento, né? E na aula passada a gente viu oscilações não amortecidas, né? Oscilação livre, só tinha uma força, que era uma força restauradora, e um ponto de equilíbrio, e a gente viu toda a análise do movimento, né? O que eu vou fazer agora aqui é introduzir, além da força restauradora que já estava na análise da aula passada, eu vou introduzir então uma força de amortecimento, né? Obviamente eu vou fazer um modelo para a força de amortecimento, né? Uma hipótese física de como é que se dá a força dissipativa, né? A gente já estudou isso em alguns casos, né? Algumas aulas atrás, né? Quando a gente introduziu o arrasto inercial e o arrasto viscoso, né? Ou seja, são forças resistivas proporcional à velocidade ou o quadrado da velocidade. Então aqui eu vou modelar minha força de amortecimento, né? Através de uma força dissipativa que é linear na velocidade. Então, a forma funcional daqui da minha força dissipativa, né? Ela tem direção em sentido contrário ao vetor velocidade, então ela é contrária ao movimento, né? Que é o tradicional, né? Que é o usual de força dissipativa, de força resistiva, né? E tem um certo módulo. No caso aqui, eu vou expressar explicitamente no caso unidimensional, né? A força dissipativa como sendo uma constante de proporcionalidade, que eu estou chamando de B, né? Que é a constante de amortecimento. Então, B para mim vai ser a constante de amortecimento. Essa constante B é positiva, né? Então, B é a constante a constante de amortecimento da intensidade, né? Quão intensa é a força resistiva, né? Ela é proporcional à velocidade. Então, quanto maior a velocidade, maior a resistência, né? E a direção é contrária ao vetor velocidade dado pelo seu vetor unitário V-chapéu. Né? Então, o módulo é BV, onde ela é linear com a velocidade e a intensidade é modulada por a constante de amortecimento. Então, aqui está a expressão da força dissipativa no caso unidimensional nesse meu modelo. Né? Lembrando que a velocidade, aqui no caso unidimensional, é x ponto. Né? É o meu modelo para a força resistiva. Se ela é proporcional à velocidade, eu até consigo resolver analiticamente a equação de movimento. Então, eu volto aqui e vou substituir aqui na segunda lei, né? Massa vezes aceleração, igual às forças, porque agora eu tenho duas forças, né? Aqui eu tenho a força restauradora, usual, menos kx, né? Força linear atrativa, lei de Hooke. E agora a nova força, que é a força dissipativa. Eu introduzo a nova força dissipativa proporcional à velocidade, que a forma dela é menos bx ponto. Então eu tenho uma nova equação de movimento, uma nova equação diferencial para ser resolvida como resultado da aplicação da segunda lei nesse movimento unidimensional. Bom, aqui eu só passei todo mundo para a esquerda, dividi pela massa, como a gente fez na aula passada, né? Dividir pela massa. Eu vou ter, se vocês lembrarem, se eu apagar o termo resistivo, eu vou ter a equação de movimento oscilador harmônico que a gente mostrou na aula passada, né? Onde K sobre M é a frequência angular do movimento, né? Que aqui a gente chama de frequência natural, né? Do oscilador livre. E aqui, por conveniência, eu vou chamar o fator que está multiplicando o x ponto aqui, né? Depois que eu dividir pela massa todo mundo. Lembra que quem está acompanhando o x ponto é a constante de amortecimento dividido pela massa, né? Eu vou chamar B sobre M de 2 beta, tá? Então, beta para mim vai ser B sobre 2M, né?
Mas vocês vão ver por que é interessante colocar desta forma a constante que vai acompanhar o x ponto, certo? É só uma maneira de reescrever o b sobre m que está aqui, tá? Esse parâmetro beta que eu construí aqui, né, que basicamente é a razão da constante pela massa, né, é chamado parâmetro de amortecimento. Ele vai ser super importante para a gente entender se o amortecimento é grande, pequeno ou alto, ou seja, se o amortecimento é crítico, se ele é superamortecido ou se ele é subamortecido. Então, o parâmetro beta, né, perdão, vai controlar o grau de amortecimento. Claro, está claro aqui, né, porque o beta depende diretamente da constante de amortecimento, ou seja, da intensidade da resistência ao movimento. Bom, agora como eu tenho uma nova equação diferencial, ainda é do mesmo tipo da aula passada, né? A equação de movimento que eu obtive aqui, tem um termo novo que é proporcional à velocidade, mas o que eu tenho aqui de novo é uma equação diferencial de segunda ordem, né? Homogênea, tem um zero aqui na direita, o termo das variáveis independentes é zero, e de novo com coeficientes constantes, né? Aqui o coeficiente é 1, aqui o coeficiente é 2 beta, aqui o coeficiente é ômega zero quadrado. Os coeficientes acompanhando as derivadas e a variável dependente x são todos parâmetros constantes, né? Então ela de novo, ela é uma equação diferencial ordinária, segunda ordem, homogênea e coeficientes constantes, né? Se eu tenho isso, a gente sabe como resolver, é o método da equação característica, né? Então, eu construo uma equação numa variável que está associada com as potências das derivadas, né? Essa variável eu estou chamando de lambda para acompanhar a aula passada, né? E as raízes dessa equação, chamada equação característica, vão ser utilizadas para construir as soluções, né, da equação diferencial de segunda ordem. Então, neste caso aqui, a equação característica vai ter esta cara, né? Eu tenho segunda ordem de derivada, isso é lambda quadrado. Eu tenho 2b, primeira ordem da derivada, isso é primeira ordem do parâmetro lambda, na variável lambda. Ômega zero quadrado e x, que é derivada de ordem zero, né? Então eu tenho lambda na zero, que é 1. Então eu tenho uma nova equação característica comparada com a da aula passada. Eu tenho um termo linear em lambda. Isso é uma equação de segundo grau em lambda, eu vou ter até duas raízes distintas, né? Então, se eu usar Bhaskara, né, eu consigo mostrar que as raízes desta equação, lambda, né, tá aqui, usando Bhaskara, né, menos B2, menos este cara, mais ou menos a raiz quadrada de B quadrado menos 4AC dividido por 2A, né? Ou seja, usando Bhaskara, esta é a raiz, né? Aqui eu já passei o 2 aqui para cima, ou seja, fiz o cancelamento dos 2, né? Posso passar esse 2 para dentro da raiz, ele vai virar um 4 e vai retirar 4 que já está ali, né? Então as raízes são essas aqui, né? Depois que eu já dividi por 2, né? Menos beta, mais ou menos, raiz quadrada de uma quantidade que é beta 2 menos ômega zero quadrado, certo? A princípio, eu posso ter até duas raízes, conseguem ver aqui, né? Porque eu tenho dois sinais, o mais e o menos. Eu vou ter duas raízes, que eu estou chamando de lambda 1 e lambda 2. São duas raízes, cada uma delas corresponde a um sinal aqui em frente à raiz quadrada, né? Então, eu tenho uma das raízes é menos beta, mais a raiz quadrada de beta 2 menos ômega 2, ômega 0, 2, né? E a segunda raiz é menos beta, menos raiz de beta 2 menos ômega 2. Então, a solução geral daquela equação diferencial, usando o método da equação característica, né? São os dois parâmetros a determinar, que depois a gente tem que determinar das condições iniciais, que eu estou chamando de A1 e A2. E aqui a solução de um tipo de equação diferencial desse jeito, né? Que tem coeficientes constantes de segunda ordem, né? As soluções são exponenciais das raízes multiplicadas pela variável independente que é o tempo. Tá? Então é E lambda 1 T mais E na lambda 2. T são as duas raízes. Aqui eu coloco explicitamente as duas raízes, né? Lambda 1 e lambda 2, está aqui explicitamente, né? Então, a princípio, eu tenho um comportamento no tempo que vai depender de quanto vale toda essa quantidade que está entre colchetes aqui, né? Ou seja, que depende do amortecimento e de qual é que é a frequência natural do oscilador, né? Basicamente é isso que está acontecendo aqui, né? O controle da exponencial que vai dar dependência temporal
da equação de movimento, a posição versus tempo, né, advém de quanto dá o valor dessa quantidade aqui, né, que depende da relação entre o amortecimento e a frequência do oscilador livre, né, que é o ômega zero. Aqui vocês conseguem ver que tem um fator que é igual nos dois termos, né, que é E na menos beta T. E na menos beta T é comum aos dois termos. Então, eu estou fatorando aqui o termo E na beta T, né? E o resto é o que sobra depois da fatoração. Então, E na menos beta T é comum aos dois, está aqui fatorado. E o que sobra na dependência temporal restante, como eu disse para vocês, né? É basicamente a relação entre beta quadrado e ômega 2 quadrado. As relações entre aquelas duas constantes, né? Constante de amortecimento, o parâmetro de amortecimento e a frequência natural. Dependendo de quanto é a relação entre o beta quadrado e o ômega zero quadrado, lembrando que beta tem a ver com quão forte é o amortecimento, né? Eu posso ter 3 tipos de amortecimento. Essa equação que eu mostrei é a solução geral, independente de qual intensidade do amortecimento eu tenha. Esta é a solução, dadas as condições iniciais, eu determino a solução única para o meu movimento. Né? É esta a equação. Mas eu posso analisar os 3 casos possíveis, né? Que são os 3 casos das relações entre beta 2 e ômega 2. Né? Tem o caso crítico, né? Que é o chamado amortecimento crítico, é que quando aqueles 2 parâmetros são iguais. Esses 2 caras são iguais. 2 caras iguais. E aí a gente vai ter que analisar o que acontece quando esses 2 parâmetros aqui são iguais, né? Isso é chamado amortecimento crítico, que a gente vai ver na aula que vem. E eu posso ter também a frequência natural do oscilador maior que beta 2 ou menor que beta 2. O caso onde a frequência natural do amortecimento é maior que o parâmetro de amortecimento, né? Ou seja, o amortecimento não é tão forte assim, né? A gente vai ter um movimento oscilatório, né, subamortecido. É subamortecido porque o parâmetro de amortecimento não é tão grande comparado com a frequência natural do oscilador quando ele é livre, sem amortecimento. E claro, a gente vai ter o caso onde eu tenho um amortecimento grande, né, o beta é maior que a frequência natural de oscilação do sistema, né? E aí a gente vai ter o oscilador sobreamortecido, tá? Então eu posso ter 3 casos, né? Crítico, subamortecido e super amortecido. Aqui eu tenho uma representação rapidinha, para vocês entenderem quais são os tipos de solução, né? Aqui no eixo vertical eu tenho a posição versus tempo, né? Dividido pela amplitude, só para não precisar explicar qual é que é a amplitude. E aqui embaixo eu tenho a dependência no tempo, tá? Então aqui eu estou dando um valor específico para a frequência natural, que são 6 radianos por segundo. E aqui eu estou... o sigma aqui não é o nosso sigma que a gente tá falando. Basicamente o sigma aqui é o meu beta, tá? Sigma aqui para mim é o beta. É o parâmetro de amortecimento. Então eu estou vendo aqui a mesma frequência natural do oscilador e diferentes amortecimentos. Aqui tem o caso que eu falei para vocês, né? Onde beta é igual a ômega zero, que é o caso crítico, que está aqui no lilás. O que está acontecendo aqui na posição versus tempo, eu não tenho movimento oscilatório no meu oscilador amortecido. Eu tenho uma rápida desaceleração, né? E eu vou ter rapidamente chegada o movimento se aproximando do repouso, né? Então lembra aqui a posição da partícula está chegando num assintótico muito rapidamente, ou seja, eu vou chegar no repouso extremamente rápido, né? Que aqui no caso é uma unidade de tempo, eu já chego em repouso. Ou seja, quando eu introduzo o amortecimento, o resultado eu vou perdendo energia mecânica e o resultado é que a partícula vai em algum momento, depois de um certo tempo, vai ficar em repouso, né? Ela vai gastar toda a sua energia mecânica e vai ficar em repouso, né? Então eu vou em repouso muito rápido no caso crítico, né? Onde o beta, o parâmetro de amortecimento, é igual à frequência natural.
Se eu tenho um amortecimento muito forte, onde o beta é maior que a frequência natural, aqui está o fator 2, né? O beta é 2 vezes maior que a frequência natural, que é esta daqui, né? Também eu não tenho um movimento oscilatório. O que eu tenho, de novo, é o movimento da partícula desacelerando até que a partícula chega em repouso, mas claro que o tempo para isso acontecer, né, é um pouco maior, né, um pouco maior que o caso crítico, né. Então aqui no caso crítico eu chegava em repouso na ordem de 1 segundo, e aqui no caso com superamortecimento, né, onde o amortecimento é 2 vezes a frequência natural, isso já está ocorrendo para 2 ou 3 vezes maior tempo, né. E no caso subcrítico, né, ou subamortecido, onde o amortecimento é bem fraquinho, né, no caso aqui é 1/6, né, a constante de amortecimento, ou o parâmetro de amortecimento é 1/6 da frequência natural, aí sim, eu tenho ainda o movimento oscilatório, mas só que esse movimento oscilatório não é igual, porque a minha amplitude ela está diminuindo. Então, toda vez que eu vou num ponto de retorno e volto, a amplitude correspondente a um período de movimento aí vai diminuindo de tamanho até eu chegar em repouso na origem, né? na origem do sistema de coordenadas. Né? Certo? Então, eu tenho ainda o movimento oscilatório no subamortecido, mas o problema é que a amplitude vai diminuindo de tamanho, ela vai perdendo energia mecânica, né? As amplitudes correspondentes para amortecimento fraco vão diminuindo com o tempo, né? Certo? Então, isso aqui é a representação dos 3 casos que eu estava comentando aqui, né? Da solução geral do oscilador amortecido. Então, eu vou começar a analisar caso a caso, né? Eu vou começar, então, com o caso subamortecido. Este caso aqui que eu acabei de mostrar, que o azul, né? Eu ainda tenho oscilação, só que a amplitude de movimento vai diminuindo com o tempo, até eu chegar para tempo assintótico, né? Um tempo finito aí, que tem um certo tempo que vai acontecer, eu vou ficar em repouso na origem. Vocês vejam que a assíntota aqui é chegar na posição x igual a 0 para tempo assintótico, ainda com um movimento oscilatório. Né? Então, o movimento subamortecido, ou subcrítico, né, é o caso, então, particular, onde o ômega 0 é maior que beta, então o beta é pequeno, né, comparado com a frequência natural. Se vocês verem aqui ó, a solução geral vai depender de quanto vale a diferença beta 2 menos ômega 0 quadrado. Então, aqui eu vou analisar o beta 2 menos ômega 0 quadrado, neste caso particular, onde o beta é maior que o ômega 2, né? Perdão, o beta é menor que ômega 0. Menor que ômega 0. Amortecimento fraco. Né? Então, aqui, aquela diferença que é beta 2 menos ômega 0 quadrado, como o beta 2 é menor que ômega 0 quadrado, esta diferença aqui é negativa. Né? Eu só vou reescrever em termos de uma quantidade que é positiva definida, né? Posso trocar o sinal aqui. Eu tenho menos ômega 0 quadrado menos beta 2, onde ômega 0, claro, é maior que beta, isso aqui é positivo definido, né? Eu vou chamar esta diferença positiva definida de ômega 1 quadrado, certo? Mas igual, a diferença entre beta 2 e ômega 0,2, que vai ter que ser escrita lá na solução geral do movimento, para o caso subamortecido é uma quantidade negativa, é menor que 0. Isso tem uma consequência, né? Tem uma consequência porque se eu colocar dentro daquela raiz ali menos ômega 1 quadrado, né? Volta aqui. Né? Se eu colocar aqui dentro dessas raízes menos ômega 1 quadrado, claro que o ômega 1 quadrado é positivo, mas eu tenho menos, né? As raízes vão ser imaginárias, né? Então, as duas raízes vão ser imaginárias, no caso do subamortecimento, e vão valer mais ou menos I ômega 1, né? Aqui as duas raízes específicas no caso, se eu estou no caso subamortecido, né? Então, no caso particular de subamortecimento, a solução geral do movimento do oscilador tem esta cara aqui, né? X de t é uma exponencial decrescente do tempo, o quão rápido decresce no tempo
essa exponencial depende de quão intenso é o amortecimento, ou seja, depende de quão grande é o parâmetro de amortecimento, né? Claro, nós temos as duas constantes de movimento, tem que ser determinadas as condições iniciais, mas a dependência temporal, além da exponencial, são exponenciais complexas, né? Onde o ângulo aqui correspondente é ω1t. Né? ω1t são os ângulos correspondentes quando eu transformo essas exponenciais complexas em funções trigonométricas. Né? Mas essa é a solução para o oscilador subamortecido. A solução geral vira isto aqui. Eu tenho exponencial versus funções periódicas. Né? Se a gente usar, como a gente usou na aula passada, transformar as exponenciais complexas em ω1t para funções trigonométricas, né, eu consigo combinar essas duas exponenciais e escrever também, demoradinho um pouco, mas a gente pode escrever os dois termos em termos de uma amplitude geral e uma única função trigonométrica. Na aula passada eu fiz o truque onde eu consegui escrever em termos de senos, mas pode ser cossenos também. Né? É só a maneira como a gente escolhe a constante de fase, a definição da constante de fase sigma. Né? Mas então aqui eu vou só reescrever a soma das exponenciais complexas em termos de funções trigonométricas usuais. Né? Aqui eu escolhi cosseno. Tá? Então a solução, no caso subamortecido, né, x de t, é uma amplitude geral, como a gente fez o truque na aula passada, né? A gente consegue mostrar a soma de senos e cossenos pode ser escrito em termos de uma amplitude, uma constante amplitude, e um fator de uma constante de fase sigma. Né? E a função trigonométrica que eu construí aqui é o cosseno, podia ser seno também. Tá? Da fase ω1t mais sigma. Então, a fase do cosseno é ω1t mais sigma, e sigma é a constante de fase. Aqui está a amplitude constante. Né? Uhum. E é claro, ainda a exponencial decrescente. Né? Se eu olhar qual é que é a cara do movimento da partícula qualitativamente, né, em função do tempo, né, começando em t igual a zero e vendo para tempos muito grandes, né, e tempo muito grande aqui são tempos maiores que o inverso do parâmetro beta. Né? Isso vai dar um parâmetro de tempo aqui no amortecimento. Né? O inverso do beta nos dá uma quantidade que tem unidade de tempo. Né? Então, para tempos muito grandes, maiores que 1 sobre beta, eu consigo analisar que cara tem esse tipo de movimento. Né? A cara do movimento, eu já tinha mostrado a forma funcional, né? É ainda oscilatório, ainda é oscilatório por causa do cosseno. Né? Então, tem uma função periódica. A função periódica, claro, vai me dar um movimento oscilatório. Mas as amplitudes, né, não são constantes. Né? Vocês conseguem ver aqui para os extremos, né, máximos e mínimos da função cosseno, mais e menos 1, o valor da amplitude, entre aspas, do movimento do x de t, né, não é basicamente A, não é A basicamente, é A multiplicado por um exponencial decrescente. Isso significa que os picos, né, que são os máximos e os mínimos da função periódica cosseno, estão diminuindo de tamanho com o tempo. A forma da diminuição da amplitude é dado por esse fator aqui. Né? Então, eu estou mostrando aqui em tracejado, o comportamento correspondente aos máximos do cosseno. Para cosseno igual a 1, que é o máximo da função cosseno, né? A amplitude do movimento decai exponencialmente, que é esse pontilhado aqui em cima. Para o mínimo do cosseno, que é menos 1, eu tenho menos A e na menos beta t, que é esse segundo tracejado inferior aqui, tá? E entre esse máximo e mínimo, né, da amplitude, eu tenho um desenvolvimento de uma função periódica, que no caso aqui é o cosseno. Então, a combinação da diminuição exponencial da amplitude e um movimento oscilatório, né, uma multiplicação por uma função oscilatória, vai dar a cara de movimento de x de t versus t para o movimento subamortecido com esta cara aqui. É um movimento oscilatório, mas a amplitude do movimento vai diminuindo com o tempo. Ou seja, os máximos e os mínimos, né? Eu só olhar as cristas aqui do movimento oscilatório, né? Os máximos, né?
eu vejo que eles estão diminuindo de tamanho, estão diminuindo de altura, né, com o tempo. Né? Essas linhas tracejadas, que correspondem aos máximos das amplitudes, né, são chamadas de envoltórias. Tá? Então, tá claro por quê, né? Por que tem esse nome, né? A envoltória são as curvas que envolvem, né, a função oscilatória, elas limitam o movimento oscilatório da função trigonométrica que eu estou usando aqui para modelar o movimento do oscilador subamortecido. Então, toda vez que a gente está falando de envoltória, tem que ver com amplitude modulada, né? A amplitude não é fixa, ela muda com o tempo. No caso aqui, as envoltórias são curvas exponenciais que caem no tempo, né? E vinculam o movimento a ficar dentro dessa região espacial ali, dessa região, perdão, temporal ali, em x versus t. Né? Eu posso entender qual é que é o tempo que transcorre para olhando o movimento do máximo, né, aqui na amplitude, né, eu consigo mapear qual é que é o tempo que ocorre a presença dos máximos quando o movimento oscilatório tem um período completo aqui, né. Então, se eu mapear dois máximos consecutivos aqui, né, eu consigo estimar qual é que é a ordem de tempo que transcorreu para eu se movimentar entre dois máximos consecutivos. Né? É este tempo aqui, por exemplo. Né? Quanto de tempo leva para eu desenvolver dois máximos próximos um do outro, né? Consecutivos, né? Sucessivos. Então, eu consigo mostrar que, se eu olhar só o comportamento da envoltória, esquecer o movimento oscilatório, né? Porque os máximos aqui tem a ver com os picos, né? Os máximos aqui tem a ver com a própria envoltória, né? O valor máximo da amplitude. Né? Então aqui eu estou comparando dois máximos da amplitude, ou seja, a envoltória, né? A envoltória num tempo t, que corresponde a um máximo, um pico, e a envoltória num tempo mais τ1, que corresponde ao segundo máximo consecutivo, né? τ1, então, vai ser o período de tempo que transcorre entre dois máximos consecutivos aqui, por exemplo. Então, τ1, para mim, é este tempo aqui, por exemplo. Bom, como eu conheço a forma das amplitudes moduladas, né, que são as envoltórias, né, este cara aqui, como função do tempo, né, coloco explicitamente os tempos, né, eu consigo ver que a relação entre as amplitudes da envoltória para máximos consecutivos tem uma relação exponencial do produto beta τ1, onde τ1 é esse tempo entre a ocorrência de dois máximos sucessivos. Na mecânica clássica tem nomes, tá? Essa exponencial, na verdade, é exponencial decrescente de menos beta τ1, né? Que eu estou chamando de D aqui. Tem um nome específico chamado de decremento do movimento. Tá claro por que tem esse nome, decremento, né, do movimento? Porque é justamente o fator que vai me dar o tempo para eu diminuir a minha envoltória, né, para um certo fator e ter um pico depois de um certo período abaixo do original que ocorreu antecipadamente. Né? Então, E na menos beta τ1 me dá o fator que mudou a amplitude modulada, né? Enquanto transcorreu o tempo entre dois picos ali na oscilação subamortecida. Né? E o parâmetro que está naquela exponencial, que é o beta τ1, né, é chamado decremento logarítmico. Tá? Ele é o argumento da exponencial. Certo? Basicamente, o beta τ1 é o logaritmo do inverso de D aqui. São nomes que a gente tem aqui, né? Mas basicamente o que eu estou mostrando é como é que funciona a relação entre as amplitudes, os seus valores máximos, depois que transcorre de um pico a outro, né? no movimento oscilatório. E as cristas, né, da onda de oscilação. Isso é o caso geral do movimento, tem ainda oscilação, mas a amplitude está diminuindo com o tempo, né? Essa é a característica geral do subamortecido, né? Como a gente está mostrando que, eu já comentei qualitativamente, né?
como eu introduzi uma força dissipativa, a energia mecânica do oscilador não vai ser mais constante, né? Do fato que eu introduzi uma força que é não conservativa, né? Dissipa a energia mecânica. Né? Então, a gente sabe que a partícula vai perder energia mecânica até ter zero de energia mecânica, que é o caso onde ela volta para o repouso, né? Vai voltar em repouso na origem. Né? Então, a gente sabe que a taxa de variação temporal da energia mecânica para os osciladores, né, amortecidos é menor que zero. Né? Eu perco energia mecânica enquanto o tempo passa. Né? A taxa de variação temporal é menor que zero. Certo? Eu quero analisar aqui com vocês qual é que é a cara, né? Qual é que é a forma temporal da variação da energia mecânica. Né? E tentar calcular pelo menos quanto é que é o valor da energia média, né? Um oscilador amortecido. Tá? Então, primeiro eu vou calcular quanto é que vale a potência dissipada, né? Que é a taxa de variação temporal da energia mecânica. Ou seja, quanto de energia por unidade de tempo eu dissipo, né? Em watts, por exemplo. E quanto é que é o valor médio da energia mecânica, sendo que ele não é uma quantidade conservada. Né? Ela vai a zero, mas ela vai a zero com um certo comportamento, no caso, subamortecido. Né? A potência dissipada, ela é calculada a partir da expressão, né, da EMEC. Certo? Então, eu tenho a expressão da energia mecânica do oscilador, né? Eu tenho a energia cinética. A energia cinética depende da velocidade ao quadrado, né? E a energia potencial elástica é proporcional ao quadrado da posição da partícula em torno da origem. Essa é a energia mecânica do oscilador harmônico. Né? Lembrando que o x-ponto, que é a derivada da posição, né, está aqui sendo elevada ao quadrado. Tá? Eu só vou lembrar aqui que se eu derivar x-ponto quadrado, lembrando que x-ponto é uma função de t, né? Derivada de x' ao quadrado dt é, regra da cadeia, né? É 2x0, perdão. A derivada em t de x ponto quadrado é 2x ponto, certo? Vezes a derivada de x ponto relativo a t, que é x 2 pontos. Né? É a aceleração. Então, só para lembrar que dx ponto quadrado dt, a derivada da velocidade ao quadrado, é escrita como 2 vezes a velocidade vezes a aceleração. Para que eu vou precisar isso? Porque se eu quero calcular a taxa de variação temporal da energia mecânica, eu vou ter que calcular a derivada, né? A derivada temporal da expressão da energia mecânica, certo? Então, eu vou derivar aqui temporalmente a expressão da energia mecânica. Então, necessariamente, eu vou ter que derivar temporalmente o x ponto ao quadrado e derivar temporalmente o x ao quadrado, a posição ao quadrado. Ambas, velocidade e posição, dependem do tempo. Então, essas derivadas têm que ser calculadas usando regra da cadeia, né, como eu fiz aqui. Né? Então, a derivada da energia cinética, né, ou seja, a derivada desse primeiro termo, né, como eu mostrei aqui, vai ser escrito como 2 x ponto, x2 ponto, sobra isso aqui. Né? Derivada da energia cinética, derivada temporal da energia cinética, da massa vezes velocidade vezes aceleração. E a derivada aqui da energia potencial, né, vai dar 2x vezes x ponto, né? 2 vezes a posição vezes a velocidade. Está aqui. O 2 está cancelado porque esse 2 cai aqui na derivação. Basicamente, aqui está a expressão da taxa de variação temporal da energia mecânica. Como é que a energia mecânica varia com o tempo. Tem esta cara. A gente consegue ver que a velocidade é comum aos dois termos. Né? Então, eu fatoro a velocidade. O que sobra aqui é massa vezes aceleração mais kx, né? Explicitamente. Então, eu já consegui mostrar analiticamente quanto é que é a taxa de variação temporal do oscilador, tá? Amortecido. Caso para qualquer oscilador é esta cara aqui. Eu vou analisar um pouquinho mais o lado direito aqui da minha expressão. Mas lembrando, d dt é a velocidade vezes esse termo que está entre parênteses ali. Repetir uma página aqui. Né? Esse segundo termo que está aqui entre parênteses, que é a massa vezes aceleração mais kx, se eu lembrar lá a equação nossa original do movimento, né, eu consigo mostrar, por exemplo, né, que x2 ponto mais ômega zero quadrado x é igual a menos 2 beta x ponto, lembrando que beta a gente definiu como sendo b sobre 2m, né? Então, este cara que está aqui, se eu usar a equação de movimento,
eu consigo mostrar que, basicamente, massa vezes aceleração mais kx é, né, botando de volta aqui quem é o beta, né? Eu consigo mostrar que isso é menos beta x ponto, que é a força de amortecimento, né? O valor da força de amortecimento, né? Então, o cara que está ali, que é a massa aceleração kx, basicamente é a própria força de amortecimento, né? Menos bx ponto, que é a velocidade, né? No nosso modelinho. Lembrando lá que a força dissipativa, no nosso caso, né? Tem um módulo que eu chamei de FD, né? Ou que eu chamo de FD, e aponta na direção do vetor V chapéu, né? O FD, no meu caso ali, a gente chamou de menos BV, né? Menos BV. Ou seja, menos BX ponto. Né? Essa é a expressão geral do vetor força dissipativa. Né? FD escalar, né? Apontando na direção do V chapéu. Né? Então, significa que eu tenho que massa vezes aceleração mais kx, basicamente é um negativo do módulo, né? Da força dissipativa. Né? Então, o que eu tenho aqui, aquele cara que está aqui acompanhando a velocidade na taxa de variação temporal da energia mecânica é o negativo do módulo da força dissipativa. É o que está aqui escrito. Este cara aqui é o negativo do módulo da força. Então, eu vou escrever compactamente, né? Taxa de variação temporal da energia mecânica é negativo x ponto, aqui o x ponto, este x ponto aqui, né? Vezes o módulo da força dissipativa. Né? Então, aqui eu tenho um produto velocidade vezes módulo da força dissipativa. Né? Se vocês lembrarem, este produto aqui... Lembrando que a força dissipativa, como está aqui explicitado, né? A força dissipativa ela é contrária ao movimento. Então, o vetor força dissipativa é um vetor que é paralelo, né? Antiparalelo ao vetor velocidade, né? Antiparalelo ao vetor velocidade. Então, são vetores antiparalelos, né? A velocidade e a força dissipativa. Então, essa expressão que eu obtive como taxa de variação temporal da energia mecânica, nada mais é que o produto escalar, né? Produto escalar da força dissipativa escalar com velocidade, né? Vocês conseguem lembrar? Como esses vetores são antiparalelos, né? Lembrando como é que eu escrevo produto escalar de dois vetores, né? O módulo do primeiro, o módulo do segundo, ou seja, x ponto e módulo de FD, vezes cosseno do ângulo entre eles, se eles são antissimétricos, né? São antiparalelos, isso dá cosseno de 180, que é menos 1, né? Então, basicamente, a taxa de variação temporal da energia mecânica é o produto escalar força dissipativa vezes velocidade, escalar velocidade. Isso em mecânica clássica é potência, né? Potência instantânea. Né? Então, aqui eu consigo calcular explicitamente quem é a potência instantânea associada ao amortecimento do oscilador. Né? Ela basicamente é o produto F vezes velocidade. Né? A potência dissipativa, então, é a taxa de variação temporal da energia mecânica. Então, eu tenho como calcular a taxa de dissipação de energia. Né? Voltando aqui na minha continha, né, eu tinha aqui a potência dissipada, que é o dEdt, é este produto. Eu ainda posso reescrever aqui, né? Reescrever o cara entre parênteses aqui, né? Este aqui, como menos bx ponto, né? Ou seja, menos b vezes a velocidade. Aqui, essa é a expressão da potência dissipada. E aí, finalmente, eu consigo mostrar uma expressão analítica para potência dissipada ou variação da energia mecânica, né? Ela é menos b x ponto quadrado. Ou seja, é negativa, está certo, né? Eu tenho perda de energia mecânica, a taxa de variação tem que ser negativa. E ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Claro que no caso do subamortecimento aqui, eu tenho um movimento oscilatório, ou seja, eu tenho uma dependência temporal da velocidade. Né? Então, a dependência temporal da potência dissipada, da energia mecânica, né? Tem a ver com a dependência temporal do quadrado da velocidade. É o que eu vou fazer aqui explicitamente. Né? Se eu quiser calcular a potência dissipada, eu preciso calcular o quadrado da velocidade, o x ponto quadrado. Né? No nosso caso, do subamortecimento, né? Eu mostrei que a solução para o oscilador subamortecido, ele tem esta cara aqui, né? Aqui está a solução para o subamortecido. Eu tenho a amplitude modulada que cai exponencialmente com o tempo e eu tenho uma função periódica da fase ω1t mais sigma.
Se eu quiser calcular a velocidade, eu tenho que fazer a derivada temporal da x de t, né? Então, basicamente, eu vou ter que fazer uma derivada do produto, né? O derivado da exponencial e a derivada do produto exponencial versus cosseno. Bom, está aqui explícito, né? A derivada do primeiro termo vezes o segundo, etc, etc, etc. Né? Então, aqui eu tenho, no primeiro termo, o A é comum a todos, né? Posso tirar aqui para fora. Eu aqui derivei primeiro a exponencial. A derivada da exponencial é menos beta na menos beta t. Mantém o cosseno, mais mantém a exponencial. Aqui mantém a exponencial. Vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. E o argumento do seno tem ômega 1, a dependência temporal, ainda tem que ter um ômega 1 aqui na frente. Então, aqui está explícito a derivada do produto, né? Isso vai me dar a velocidade, né? Partindo da solução do movimento para o subamortecido, né? Bom, aí eu vou trabalhar com essa expressão, coloco todo mundo que tem em comum aí, né? Essa aqui expressão já me basta, tá? Essa daqui, para velocidade, por causa do subamortecido. Velocidade como função do tempo, é menos a exponencial decrescente, e uma combinação de cossenos e senos, onde esses senos e cossenos são pesados, né, por fatores que a gente controla, né? O cosseno está controlado pelo beta, que é o parâmetro de amortecimento, quanto é amortecido o meu oscilador, e o ômega 1 é a frequência associada, né, a nova frequência do movimento oscilatório amortecido, né, que não é a frequência natural, claro. Ela é um pouco diferente da frequência natural do oscilador sem amortecimento, né? Mas igual, eu tenho senos e cossenos para a velocidade, modulados, né, pesados por os parâmetros beta e ômega 1. Né? No nosso caso, como a gente tem subamortecimento, o amortecimento é pequeno, esse termo em cosseno aqui, que é o que está multiplicado por beta, tá? Ele pode ser desconsiderado. Se o amortecimento é bem pequenininho, o termo em cosseno pode ser desconsiderado, e aí eu tenho uma aproximação para velocidade versus tempo, no caso do movimento subamortecido. Então aqui eu estou assumindo que o beta é bem pequenininho, o beta é muito menor que 1, né? Que corresponde a onde o beta é muito menor que a frequência natural do amortecimento, né? Então, a frequência natural do oscilador, perdão. Aqui está a expressão aproximada, né? A velocidade como função do tempo aproximadamente para o subamortecido tem esta cara, tem o decremento exponencial, e sobrou aqui só o termo em seno multiplicado por ômega 1, está aqui explicitamente. Aí eu desconsiderei o termo em cosseno, porque ele está multiplicado por beta, eu estou considerando beta muito pequeno no subamortecimento. Se eu tenho já a aproximação para velocidade, no caso do subamortecido, eu posso calcular explicitamente o valor da energia mecânica, né? O valor da energia mecânica é cinética mais potencial, só que agora aqui eu vou ter uma expressão aproximada para a energia cinética para o oscilador subamortecido, né? Eu tenho uma função periódica multiplicada pela exponencial decrescente, né? Então aqui eu vou fazer a elevação dos quadrados, né? Tanto da velocidade quanto da posição. Então aqui eu tenho 1 meio, massa, x ponto quadrado. O x ponto está usando a expressão aproximada, elevado ao quadrado, e aqui eu coloco o x quadrado, né, x de t, elevado ao quadrado, está tudo elevado ao quadrado x aqui. Aqui eu não estou fazendo aproximação nenhuma, né, x está sendo usado a solução sem aproximação para posição. O que eu vejo aqui é que eu tenho senos quadrados e cossenos quadrados do mesmo argumento, da mesma fase, né? E outras coisinhas aí, né? Outras coisinhas aí. Então, se eu mostrar, para o caso de beta muito menor que 1, né? Muito menor que 1, eu vou analisar aqui quanto é que vale o ômega 1 quadrado, né? Ômega 1 quadrado que eu construí ali no início do subamortecido. Né? Lembra que a definição de ômega 1 quadrado é ômega 0 quadrado menos beta 2. É a minha definição de ômega 1 quadrado, né? Se o amortecimento é muito pequenininho, o beta é muito menor que o ômega 0, então o ômega 1 quadrado é aproximadamente para o oscilador subamortecido, é basicamente ômega 0 quadrado, a frequência natural do oscilador, que é o K sobre M, né? Então eu vou substituir essa relação, né? E o ômega 1 quadrado é aproximadamente o quadrado da frequência natural, que vale K sobre M.
Quando eu faço isso, os termos que estão acompanhando os senos e os cossenos são iguais. Eu tenho 1/2, a massa aqui, quando eu substituo K sobre M nesse primeiro termo, a massa cancela, né? Eu tenho cancelamento da massa, e sobra um K, né? Sobra um K, o A quadrado, que está aqui, né? O A quadrado e a exponencial. Tá? E a exponencial. E aqui embaixo a mesma coisa, que já está 1/2 K A quadrado e a exponencial. Quando eu fatorizo esse termo em comum, né, 1/2 K A2 e a exponencial, eu vejo que eu tenho uma soma de seno quadrado e cosseno quadrado do mesmo argumento, isso vai dar 1, e aí finalmente, no caso do subamortecido, até consigo escrever a expressão aproximada para a energia mecânica. Ela não é uma constante mais, né? No caso do movimento subamortecido, eu consigo mostrar que a energia mecânica média do sistema, né, tem um comportamento assim, ó. No caso do amortecimento muito fraco, lembra que 1/2 de K quadrado de A quadrado é justamente a energia mecânica do oscilador sem amortecimento, né? O que está acontecendo aqui é que aquela energia original sem amortecimento está sendo dissipada de forma exponencial, um decrescimento exponencial. Né? Ou seja, a energia mecânica é uma constante, que é a energia mecânica em T igual a 0, né? Que é exatamente a energia mecânica associada com o oscilador livre, né? Vezes uma exponencial decrescente no tempo, então a energia mecânica vai decair, aproximadamente decair exponencialmente com o tempo, né? No caso do subamortecimento, e a intensidade dessa perda de energia é dada pelo fator 2 beta, né? Onde beta é o parâmetro de amortecimento. Né? Ela é aproximadamente... Qual é que é o tempo para onde essa energia mecânica vai ser 1 sobre o valor do valor em tempo igual a 0, né? Ou seja, para qual tempo a energia mecânica é 1 sobre E, o valor em T igual a 0, que eu estou chamando de EMEC 0 aqui, né? Se eu calcular isso, né, eu consigo mostrar que isso vai acontecer quando 2 beta vezes esse tal, né, esse tal B, que eu estou chamando que é o tempo de decaimento, né, é igual a 1. Né? Isso, então, eu consigo mostrar quanto é que é o chamado tempo de decaimento para a energia mecânica, para subamortecido, né, que vale 1 sobre 2 beta. Ou seja, se o tempo aqui é exatamente o tempo de decaimento para a energia mecânica, eu vou ter a energia mecânica sendo 1 sobre E, que é da ordem de 30%, né? 30%, o E é 2,78, né? É da ordem de 1/3, né? Do valor em T igual a 0. Tá? Então, esse tempo de decaimento é o tempo típico onde a energia mecânica caiu, né? Decaiu por 1/3, mais ou menos, do seu valor original. A gente já determinou, então, a forma da posição, da velocidade, até como é que varia, né, a energia mecânica com o tempo. A gente calculou até a potência dissipada, né, ela é proporcional ao quadrado da velocidade, né, e o valor da EMEC, no caso aproximado. Né. Então, eu quero fazer dois casos numéricos, né, 2 exemplos numéricos, né, para um oscilador subamortecido. Tá? Então, aqui, no primeiro caso, eu tenho um oscilador inicialmente não amortecido, ou seja, livre, e em que eu conheço o período dele. Então, o período do movimento desse oscilador livre é 1 segundo. Então, é um oscilador livre, onde o período para desenvolver o movimento oscilatório é de 1 segundo. Tá? Em cima desse oscilador livre, eu vou introduzir um pequeno amortecimento, ou seja, a introdução de uma força resistiva, né? Proporcional à velocidade, certo? Esse pequeno amortecimento faz com que a amplitude, lembra que aqui no caso do subamortecido, a amplitude vai diminuindo com o tempo, né? A crista do movimento oscilatório vai diminuindo, né? As amplitudes vão diminuindo até eu chegar em repouso na origem. Aqui eu tenho informação que para esse oscilador fracamente amortecido, a amplitude de oscilação ela cai 50%, ou seja, cai pela metade do original, né? Da amplitude original, não amortecida, depois de um período tau 1. Tá? Então, eu sei que no período tau 1, ou seja, nesse tempo tau 1, a amplitude do movimento cai pela metade do valor inicial. E aí, só com essas informações, eu quero calcular quanto é que é o parâmetro de amortecimento beta, né? Ou seja, quanto intenso é o amortecimento nesse caso,
E quanto é que é esse tempo τ1, onde a amplitude de movimento caiu por um fator 1/2, né? Metade do valor original. Bom, para calcular primeiro o tempo τ1, ou o valor de beta, eu vou usar a informação sobre o decremento do movimento que eu mostrei lá. Né? Ou seja, o decremento do movimento, que é o E na menos beta τ1, né? É justamente a razão das amplitudes entre dois picos, né? Dois picos de amplitude sucessivos, que é o caso aqui, né? Estou vendo dois picos sucessivos e entre esses dois picos sucessivos houve uma diminuição num tempo τ1 de metade da amplitude original. Então, a razão das amplitudes num instante de tempo t e um tempo t mais τ1, ou seja, passado um certo momento de tempo em que eu estou controlando a ocorrência dos picos, né? Ou seja, na chegada no ponto de retorno, né? Num dos pontos de retorno específico, é a exponencial decrescente do fator do decremento logarítmico, que é o beta τ1. Neste caso aqui, essa razão das amplitudes, né, é meio. Estou chamando de D, né, o decremento do movimento. Eu sei que as amplitudes diminuíram para um fator 1/2 quando transcorre um tempo τ1. Então, eu tenho, daqui até eu consigo determinar ou beta ou τ1. Eu sei que E na menos beta τ1, que é o decremento do movimento, é meio. Eu tenho metade da amplitude, de diminuição da amplitude nesse tempo τ1. Bom, aí como eu sei que E na menos beta τ1 é 0,5, chamado D, né, decremento, eu vou tentar calcular quanto é que é beta, por exemplo. Tá? Então, eu aplico o logaritmo da periano dos dois lados dessa equação. Né? Eu consigo mostrar, então, que do lado esquerdo eu fico com menos beta τ1, no lado direito eu vou ter o logaritmo do D, né, que é o 0,5. Escrevemos o tempo τ1, né, em termos da frequência ω1. Então, o período entre dois picos está associado com a frequência ω1 do movimento amortecido, né? Então eu consigo, por definição de período, né? A gente consegue escrever na aula passada, no caso livre, né? O período a gente calculou como sendo 2π sobre a frequência angular. Então aqui, no caso, τ1 vai ser escrito como 2π vezes a frequência angular no movimento oscilatório amortecido, né? Ou seja, existe, entre aspas, um período associado ao amortecimento, que na verdade aqui são tempos que transcorrem entre dois máximos ou dois mínimos, né, do pico, né, de x versus t, né? Mas a definição de período em termos da frequência angular é a mesma, né, 2π sobre a frequência associada aos dois picos, né, aos picos da oscilação, que é a frequência ω1. Né? Então, só reescrevi o τ1. Aqui tem a questão do sinal, que eu esqueci, né? Tem a questão do sinal. Tem um menos aqui que eu esqueci, né? Eu tenho um menos aqui. Então, eu tenho menos beta 2π sobre ω1 logaritmo de D. Estou só tomando log daquela equação ali, né? Aí eu consigo mostrar aqui, escrevendo explicitamente quanto é que é o ω1, né? A nossa definição do ω1 está aqui, né? Ela é a raiz quadrada do ω0 menos beta 2, né? Explicitamente. Eu posso retirar o menos, não está aqui, tem um sprint aqui, mas esse menos eu posso retirar multiplicando ambos os lados por -1, né? Com isso eu introduzo um -1 aqui no menos logaritmo de D, né? Então, quando eu tiro esse menos daqui, eu fico com logaritmo de D na -1 no lado direito. Bom, o que eu vou fazer agora, como está aqui, né, é tentar isolar quanto é que vale beta em termos do ω0. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho beta quadrado dividido... Aqui eu levei o quadrado, ambos os lados dessa equação, né? Levei o quadrado. Quando eu levo o quadrado, eu tenho... e claro, dividido por 2π aqui, né? Eu levo esses caras aqui ao quadrado. Aqui eu já posso passar o 2π para cá, né? Ou seja, logaritmo de D na -1 sobre 2π, aí sim eleva ao quadrado, no lado esquerdo eu tenho beta sobre ω0 quadrado menos beta 2 dentro da raiz, eleva ao quadrado, resta isso aqui, né? Beta 2, ω0 2 menos beta 2, então essa é um número, né? Isso aqui é uma quantidade, é um número porque o D aqui é meio, né?
Então, eu só estou fazendo a conta analítica até conseguir exprimir o beta em termos do ômega zero, tá? Ou seja, quão grande é o beta em termos do ômega zero. Então, eu vou manipulando aqui a expressão de beta, né? Isolar beta. Então, passa esse ômega zero quadrado menos beta 2 para o lado direito, tá aqui. Só faltando sempre o menos 1 aqui, né? Junto com o D. Tranquilo, estou chamando para não ficar escrevendo toda hora o logaritmo de D na menos 1 sobre 2π, eu estou chamando ele de Dzão, né? Então o Dzão é toda essa quantidade aqui, né? Em termos do Dzão, eu tenho esta equação vira isso aqui, né? Beta 2, 1 menos Dzão, né? Ao quadrado, eu tenho D quadrado aqui, né? Igual ao ômega zero quadrado, D2, né? Então eu passo para a esquerda todo mundo que depende de beta, né? Porque desse lado direito também eu tenho menos beta 2 D2, né? Passo para o lado esquerdo, fica com isto, certo? E aí isolo explicitamente beta, né? Em termos de ômega zero, porque aí eu consigo isolar tudo em termos de ômega zero, né? Então tá aqui, ó. Beta pode ser escrito em termos explícitos de ômega zero. Então beta é proporcional ao ômega zero, e o fator de proporcionalidade, claro que é menos 1, né? Porque é o que eu tenho subamortecido, né? É 1 sobre 1 mais 1 sobre D quadrado. Então, quando eu passo esse cara para baixo, fatoro D2, tiro a raiz, eu vejo que sobra um fator depois das fatorações de D quadrado. Este fator que é sempre menor que 1. Né? Numericamente, se eu substituir o valor, né, do D05 aqui na minha definição do Dzão, né, ou seja, calculo o logaritmo de 2, né, que é o inverso de um meio, né? Logaritmo de 2 sobre 2π elevado ao quadrado, e calcular quanto é que dá esta quantidade aqui, eu mostro que esse fator aqui que acompanha o ômega zero, basicamente é 0,11, é 10%, né? 11%. O beta é 11% da frequência natural. Ou seja, ele é menor por um fator 10, basicamente. Né? Ele é 10 vezes menor que a frequência natural do amortecimento. Então, beta está determinado, né? Ele é 10%, 11% da frequência natural do oscilador livre. Né? Se eu tenho o beta, eu consigo calcular quanto é que é o tau 1, né? O tau 1 é 2π sobre ômega 1, período é 2π sobre frequência angular, né? Aqui eu escrevo o ômega 1 em termos do beta e do ômega 0, por definição, né? Tem a definição de ômega 1 quadrado, né? Tá aqui. Mostrei explicitamente que beta é proporcional, né, ao ômega 0. Beta é proporcional ao ômega 0. Então eu vou substituir essa informação aqui, né, no argumento da raiz, né? Então eu tenho ômega 0 quadrado menos 0,11 ômega 0 ao quadrado. Fator ao ômega 0, que vai aparecer nos dois termos aqui dentro da raiz, né? E o que eu obtenho é isto, né? Eu tenho 2π sobre ômega 0, que é a frequência natural do oscilador, né? Dividido por raiz de 1 menos 0,11 ao quadrado. Calculando numericamente, porque 2π, lembra, 2π sobre ômega 0 é a frequência natural do oscilador, que é 1 segundo. Né? Então, basicamente, é o que eu tenho 1 segundo multiplicado por 1 sobre esse termo que está dentro da raiz aqui. Né? Como esse termo que está dentro da raiz é menor que 1, eu vou obter como tempo τ1 um intervalo de tempo que é 1,006, né? quase o período do oscilador livre, né? Segundos. Por que esse período dos picos do amortecimento estão muito próximos do oscilador, do período associado ao oscilador livre? Porque o beta aqui é 1/10 da frequência natural, ou seja, o amortecimento é 10 vezes menor que a frequência natural do sistema, né? Então, basicamente, eu estou muito próximo, é tão fraquinho esse amortecimento, onde eu tenho oscilação, e a oscilação amortecida tem uma frequência que é quase igual à frequência do oscilador sem amortecimento. É um pequeno shift, né? Um pequeno incremento que é na terceira casa decimal aqui no período de aparecimento dos dois picos, né? Quando eu chego na amplitude uma outra vez. Né? O meu último exercício aqui de movimento oscilatório subamortecido é calcular numericamente este caso, onde ele tem uma massa, né, de 4,5 kg, então é um objeto pesado, né, 4,5 kg. Ele é suspenso por uma mola, então
eu tenho uma mola, né, um sistema originalmente, sistema massa-mola, né, onde cada mola, seja a constante da mola, a constante elástica da mola, é 1.400 newton por metro, sistema internacional, né, e nesse oscilador é colocado um amortecedor, certo? Um amortecedor da oscilação, né? Se a gente deixasse ele livre, ele ia ficar eternamente oscilando, né, com uma certa frequência natural, mas eu introduzo um amortecedor, né, cujo coeficiente de amortecimento, ou seja, o B, né, perdão, o coeficiente de amortecimento, a intensidade do amortecimento é 50 newton por metro por segundo. Lembrando que B tem que ter unidades de força dividido por velocidade, né? Da maneira que a gente modelou a força dissipativa, né? A força dissipativa era D vezes velocidade. Então, obviamente, o parâmetro B, a constante de amortecimento B, tem unidade de força dividido por velocidade, né? Então, por isso que é newton por metro por segundo, valendo 50 o valor numérico da constante de amortecimento para esse amortecedor, né? Feito isso, eu sei a massa, sei a constante da mola e o valor da constante de amortecimento. Para este caso, eu vou calcular 3 parâmetros, né? O parâmetro beta, o parâmetro de amortecimento, que controla, na verdade, a modulação da amplitude, né? Ela controla tanto a potência dissipada, ela controla o valor médio da energia mecânica e controla a forma da envoltória, né? Quão rápido vai a zero a minha envoltória que decai exponencialmente com o tempo, né? O beta, a frequência natural do oscilador, que é quando ele não está amortecido, e a frequência natural amortecida, que é o novo período de movimento, né, expresso em termos de uma frequência angular nova, que é a ômega 1, que a gente definiu logo no início do estudo do subamortecimento. Né? Bom, começando com a frequência natural é a raiz de K sobre M, cada mola e a massa são dados, né, então 1.400 por 4,5 raiz. Isso dá uma frequência natural de amortecimento, de oscilação dessa massa com uma mola vertical, né? O movimento tem uma frequência angular de 17,63, né, radianos por segundo. Essa é a frequência natural do movimento. Né? O parâmetro beta a gente tem como calcular, porque a gente definiu o parâmetro beta, né, o coeficiente de amortecimento, né, o parâmetro de amortecimento, é B sobre 2M, B é o constante de amortecimento B, né, que é o 50 newton por metro por segundo, tá aqui a definição. Numericamente, então, isso é 50 dividido por 2 vezes a massa, né? Ou seja, 50 por 9, né? 50 por 9, isso dá 5,5, né? 5,6 inverso de segundo. É inverso de segundo, tá claro aqui, né? Vocês conseguem ver. Intuir que beta tem unidade de inverso de tempo, porque ela está acompanhando aqui na solução do movimento, não sei se vocês lembram. Aqui, ó. O beta sempre está acompanhando o tempo aqui, né? Se ele está acompanhando o tempo e o argumento é adimensional, naturalmente o beta tem que ter unidade de inverso de tempo para ter o cancelamento da unidade aqui e eu ter argumento adimensional. Então não é estranho a gente saber que beta tem unidades de inverso de tempo, né? Aqui no caso é hertz, né? Essa é frequência, né? Também pode ser. Né? Mas é 5,6 inverso de segundo. Né? Esse é o parâmetro de amortecimento. Né? E, finalmente, a frequência natural do movimento amortecido, né? Que é diferente do oscilador livre, né? Diferente do ômega 0. Né? Usamos aqui a definição do ômega 1, né? No caso do subamortecimento, é esta aqui. Já sabemos o beta e o ômega 0. Fazemos a conta numérica, né? Então, tem o ômega 0 quadrado em radianos por segundo. O beta 2, 5,6. Elevamos ao quadrado, no SI, essa frequência aqui, o ômega 1 está em radianos por segundo automaticamente, né? Então, se eu fizer a soma dos quadrados e tomar a raiz, eu vou ver que eu vou obter da ordem de 16,7 radianos por segundo a frequência natural amortecida, né? Que é a frequência de aparecimento dos picos nas amplitudes, né? Naquele movimento oscilatório, né? Certo? Vejam bem que ele, claro, é um pouquinho menor, né? Nesse caso aqui de fraco amortecimento, né? É um pouquinho menor que a frequência natural do oscilador, mas não está tão longe, é bem próxima da frequência natural do oscilador, né? Um pouquinho menor só.
Aqui a gente consegue até mostrar se esse amortecimento foi grande ou pequeno, né? Eu posso só vendo comparando as frequências, né? Mas eu posso mostrar que é pequeno o amortecimento fazendo a razão entre beta e ômega zero. Isso aqui para amortecimento fraco tem que ser muito menor que 1. Então, beta sobre ômega zero, nesse caso particular, né, desse movimento que a gente está analisando aqui, né, é 0,32, tá? Porque é 5,5, 5,6 por 17,63, isso dá 0,32, que é muito menor que 1. Então, está claro a caracterização do movimento subamortecido, né? Onde beta sobre ômega zero é muito, muito menor que 1. Isso significa que o beta aqui é da ordem de 1/3 da frequência natural do movimento, e aí a gente tem um movimento subamortecido. Então, só para encerrar a aula aqui, eu vou mostrar, para esse caso que eu acabei de discutir com vocês aqui, né? Qual é que é o comportamento, então, das posições. Aqui eu tenho posições, né? Que é x de t normalizada pela amplitude em t igual a 0. Então, não vou botar aqui explicitamente quanto é que é a amplitude A, né? Eu só estou mostrando quanto é que é a posição comparado com a amplitude A, mas é a posição da partícula, né? Em função do tempo em segundos, né? Posição aqui versus... posição em unidades da amplitude e tempo, certo? Então, aqui tá os valores físicos que a gente estava usando ali, né? A massa, que é o 4,5 quilos, o B, né? A constante de amortecimento 50, o cada mola, que é o 1.400 Nm por metro. E aqui, claro, eu vou ter que colocar duas condições iniciais se eu quiser fazer um gráfico específico de uma condição inicial, né? Então, aqui eu escolhi a condição inicial, que a partícula, que é o x0, né? A partícula está na posição muito próxima da origem, que é 0,02 metros, né? E com velocidade nula. Então, a partícula vai começar o seu movimento oscilatório partindo do repouso a 0,02 metros, a partir da origem. Aqui está, em azul, está o resultado da equação de movimento. Porque como eu tenho as condições iniciais e eu já calculei as frequências e o parâmetro beta, a comportamento aqui oscilatório é completamente determinado, né? Eu sei quanto é que é sigma, constante de fase, eu sei quanto é que é o ômega 1, que é a frequência do movimento oscilatório amortecido, e eu sei qual é que é a forma da dependência temporal da amplitude como, em termos do tempo, né? Ou seja, a forma da envoltória, né? Então, o que eu tenho aqui em vermelhinho é a expressão da envoltória, né? Ou seja, isso que está aqui, por exemplo, essa superior, o tracejado vermelho superior, é o valor da envoltória A e na menos beta T, com o beta que a gente calculou logo ali, né? Com o beta valendo 5,6 inverso de segundo, certo? O de baixo aqui é A menos A e na menos beta T com beta zero, aquele mesmo valor, né? Dentro dessa envoltória vermelhinha, que vai me dar os máximos, né, das amplitudes, né? Então, a envoltória dá a caixa onde eu tenho que vão ocorrer os máximos da amplitude, eu faço o movimento oscilatório, que ainda tem uma função trigonométrica, né, que no caso ali nosso é cosseno de ômega 1t mais a fase. A fase eu tenho que determinar ainda das condições iniciais, como a gente viu na aula passada. E o movimento, então, tem essa forma aqui, né? É ainda oscilatório, porque o movimento é amortecido, fracamente amortecido, mas a amplitude decai exponencialmente com o tempo. Inclusive, até a gente calculou, pode calcular qual é que é o tempo para diminuir, né, a amplitude para um certo valor, né? Certo? Então, é só para resumir a aula de hoje, o gráfico específico para este exemplo que eu fiz aqui, né? Como é que é o gráfico da posição versus tempo para um objeto subamortecido, um amortecimento fraco, onde eu tenho as condições iniciais e as características do corpo, da mola, ou seja, do campo de força conservativo, né? E a intensidade do amortecimento na forma da constante de amortecimento, né? O que eu vou fazer na aula que vem são os outros dois casos que eu comentei, né? Que é o amortecimento crítico, quando o beta é igual a ômega zero, e o supercrítico, o superamortecimento, né? Onde o amortecimento é muito grande, né? O beta é maior que o ômega zero. A gente vai analisar em detalhe as soluções do movimento desses dois casos, né? Crítico e supercrítico, né? E tentar também analisar os espaços de fase
do oscilador amortecido. Ou seja, no caso crítico e supercrítico, né, é complicado calcular a expressão da equação da trajetória, né? Então eu vou usar a ideia de espaço de fase e tentar mapear como é que é a forma, né, do espaço de fase dos osciladores amortecidos e tentar ler daqueles caminhos de fase no espaço de fase para os osciladores amortecidos, qual é que é o comportamento qualitativo do movimento, né? Como é que se dá a desaceleração e a chegada no repouso, no caso com amortecimento, né? Certo? Então, na aula que vem, a gente vai continuar o oscilador amortecido, mas a gente vai ver os outros dois casos, né? Talvez eu faça mais algum exemplo do subamortecido, mas vou voltar para os outros dois casos que estão faltando. Certo? Então, eu paro por aqui. Alguma dúvida? Fala, William. Olha só, eu estava fazendo os exercícios da última aula, né, que o senhor colocou lá no Moodle, lá a atividade. Daí tem aquela parte ali que ele pede na questão 3, a função potencial com o zero, constantes positivas. Essa função tem um ponto de equilíbrio. Tá, daí o que eu fiz? Eu derivei a função a primeira vez, aí eu derivei de novo, né? Daí o que eu fiz? Eu peguei o gráfico dessa função que eu obtive e fui lá no sitezinho aquele que o senhor indicou e coloquei aí deu um gráfico assim, tipo, eu escolhi um valor para uma e um valor para o outro para poder ficar. E aí ela ficou tipo o gráfico da função x ao cubo. E aí, nada, eu achei que ficou instável, mas eu tenho que me guiar pelo sinal da segunda derivada? Porque eu não achei ponto de equilíbrio no gráfico. Tu tá falando de qual o potencial é x ao cubo? O gráfico da função ficou parecido com isso. A u de x, qual é que é a cara da u de x? A u de x que foi dada na questão 3 foi assim, u de x igual a u zero, aí, parênteses, né, a dividido por x mais dividido por a. Daí eu derivei a primeira, derivei a segunda, aí, acho que até deu uma derivada maior que zero, agora eu não estou com a questão. Então, a primeira coisa, assim, William, a derivada primeira vai te dizer que tem quais pontos críticos tem, né? Acho que a derivada primeira tu deve ter achado só um ponto crítico, né? Isso, só um pontinho. Agora, como tu sabe que tem um ponto crítico, até tu saber onde é que é, né? Aí tu vai testar se ele é de equilíbrio instável ou estável ou neutro, certo? Aí tu vai fazer a derivada segunda e vai ver qual é que é o valor da derivada segunda neste ponto aí. Ou seja, tu vai ver se ela é positiva, negativa ou zero, quando tu calcula o valor da derivada segunda neste ponto. Então tu faz a expressão da derivada segunda, substitui na expressão da derivada segunda o x igual a esse ponto crítico que tu obteve aí, e aí o sinal da derivada vai te dizer se ele é mínimo, máximo ou de equilíbrio neutro, né? Se é positivo, ele é de mínimo, se a derivada segunda é negativa, ele é de máximo, ou seja, ele é ponto de equilíbrio instável, ou se a derivada segunda é zero, nele é ponto de equilíbrio neutro. Então, tu vai ter que ver o sinal da derivada segunda para este ponto de equilíbrio que tu analisaste. Tem um só, né? Mostrou que tem um, e aí tu vai testar se ele é de estável, instável ou neutro, testando o valor do sinal. Só não precisa nem calcular o valor, só ver qual é que é o sinal quando tu bota na expressão da derivada segunda para este x aí, qual é que é o sinal. Sabe o que eu fiz? Eu fiz ali, que nem o senhor falou, só que no início eu obtive lá a função da segunda derivada, mas eu corri lá para o site para jogar, e aí eu fiz errado. Então, meu A eu tinha que jogar no x, tinha que fazer segunda derivada em função de x, jogar meu A e ver o comportamento. Eu fiz errado. Então tá, ainda bem que eu só... Para classificação, só precisa o sinal da derivada segunda, positivo, negativo ou zero. Tá. Né? Okay. Tem os três casos. É só isso. Mas ali tu pode fazer os gráficos que tu quiser. Pode fazer da própria função u, quanto da derivada da u, quanto da derivada segunda, né? Ele faz. Sim, eu acho que eu fiquei uma hora e meia no site. Eu fiquei inventando umas funções, peguei umas outras coisas que eu não... Na verdade, eu não saí dali. Eu fui fazer essa e já fiquei fazendo outras coisas, assim. Bem legal mesmo. Não, mas é um site legal que tu pode fazer em qualquer momento, se tu tem internet, né?
tu pode tirar dúvida, ele faz muita coisa, não é só gráfico, ele faz cálculo derivada, integral, resolve raízes de funções complicadas, polinômio. É uma ferramenta bem importante e ele é free, né? Sim, É e livre. é bem leve para fazer as coisas. É Sim. bem leve, assim, sabe? E para gráficos está muito bom. Ele faz até gráficos 3D, eu acho, né? Eu não olhei nos exemplos, mas eu acho que ele faz até gráficos tridimensionais, né? Para funções bem complicadas, até funções especiais ele faz gráfico. É bem interessante de saber, né? Saber ele, né? Certo? Certo, Soro, muito obrigado. Heitoriano. Até a próxima. Na próxima terça-feira, então, a gente continua os osciladores amortecidos. Né?